Fala comigo, galera, bem-vindos de volta ao podcast. E hoje eu tô aqui para falar, o assunto hoje, né, vai ser sobre time cap, tá bom? Eu vou tentar fazer esse podcast um pouco mais rápido. E eu vou falar hoje sobre o time cap, o que que é, para que serve, como você deveria estar usando ele, como você poderia estar usando ele para te ajudar, né, vamos falar assim. Então, vamos começar pelo começo. O time cap, normalmente, né, a gente usa ele como o tempo limite do treino. Tempo limite que o treino tem que tomar. Por exemplo, a Fran. Vamos usar a Fran, um benchmark, que eu acho que é até um bom exemplo para a gente poder usar. O cap, normalmente, para a Fran, vamos falar assim, para a gente, coaches, né? Vamos colocar aí que seja 5 minutos. Se você quiser ser bonzinho, você pode deixar até 8 minutos. Mas a gente sabe que uma Fran bem feita, o estímulo da Fran seria 3, 2 minutos, 4 minutos ali para uma pessoa bem condicionada. Então, a mensagem que eu quero passar sobre o time cap é a seguinte: o time cap não é o estímulo do treino, tá? É bem comum a gente ter confundir o cap com o estímulo do treino e não é a mesma coisa. O cap, pra gente coach, a gente usa ele para evitar dar algum problema na aula. Por exemplo, eu tenho só 60 minutos para dar aula e se eu deixar um aluno meu fazendo, a Fran talvez nem tanto, mas vamos botar a Fran, deixar um aluno meu fazendo por mais de 10 minutos, de repente mais da metade da sala, ou 90% dos alunos já terminaram o treino e vai ter só uma pessoa fazendo o treino por 10 minutos. Então imagina, tem aluno que terminou em 3 minutos, aluno terminou em 5, terminou em 6 e tem 1, 2, 3 alunos demorando 10 minutos para fazer uma Fran. Eu vou cortar a Fran em 10 minutos para não atrasar minha aula. Porque se eu deixar o aluno ou se a gente fizer o treino por mais tempo, vai dar algum problema no plano de aula, né? Então, o cap normalmente é usado, a ideia do cap é exatamente essa. A gente usar ele para evitar que atrase a aula de alguma forma. Então, se o cap tem 15 minutos, eu não vou deixar ninguém passar de 15, porque senão vai atrasar a aula, eu não vou ter cooldown para fazer e etc. E o ponto que eu quero chegar é, como eu já falei, o cap não é o estímulo do treino. A gente tem que entender, se você programa ou você coach, vocês têm que entender, a gente tem que entender qual o estímulo do treino. O estímulo do treino é o seguinte: a Fran, por exemplo, vamos usar a própria Fran. Vamos supor que o estímulo, não vamos pensar nos elites, porque eles provavelmente vão fazer em 2 minutos, 2, 3 minutos. Vamos pensar que para os nossos alunos o estímulo da Fran seja de 4 a 6 minutos. Então, beleza. O estímulo que eu quero, a ideia de eu ter colocado a Fran para aula, para os alunos, para os meus alunos, eu quero que eles terminem a Fran entre 4 e 6 minutos. Por quê? Porque Fran é um treino que é para ser muito curto, abaixo de 5. E eu mantendo essa janela entre 4 e 6, eu sei que talvez eu consigo, fazer com que a maioria, mais que 80% dos meus alunos consigam chegar nesse estímulo, nesse tempo ideal, que é de 4 a 6 minutos. Então, se eu quero que eles... A ideia, se o estímulo é de 4 a 6 minutos, eu de repente coloco um cap de 7, ou dependendo, isso vai de cada um, né? De 7 a 8 cap, para não passar disso, como eu falei, porque eu quero que eles terminem dentro do estímulo que eu coloquei, que seria de 4 a 6 para o Fran, e não pode passar de 8, porque senão vai mudar completamente o estímulo do treino, né? A ideia do treino. Além disso, pode atrasar a aula. Se eu me programo para 8 minutos de treino, se terminou antes, se todo mundo terminou em 6, que bom, eu tenho mais 2 minutos. Mas caso alguém continue fazendo em 8, eu sei que termina e eu tenho ali meu tempo de cooldown para fazer o que eu tenho que fazer. Então, todo treino que vocês montarem, ou vocês coaches, vocês têm que analisar ou perguntar ao head coach, quem montou o treino, que também deveria saber. Enfim, todo treino que você monta, você tem que ter o estímulo do treino que você quer, a ideia do treino. Montar treino não é fácil assim. Se você monta, tudo bem, não tem problema, mas não é só isso. Não se monta um treino, 21, 15, 9 é legal, vou botar push-up e air squat. Tá, é maneiro, mas o que você quer desse treino?
Entendeu? Qual habilidade, qual das 10 capacidades você está querendo treinar? Se for para entrar em detalhes, qual via metabólica você está querendo entrar? Quanto tempo você quer que dure? É para descansar? Tem intervalo? Não tem intervalo? Então todo treino, de uma certa forma, não precisa ser tão... como é que fala? Detalhado assim, né? Tão específico no que você quer com cada treino, a ponto de detalhar tanto, mas todo treino tem um objetivo. A gente tem que saber qual o objetivo do treino. Eu vou até tentar buscar aqui, ver se a CrossFit, o site da CrossFit em si, quando eles põem os treinos, eles dão a ideia. Porque no CAP, por exemplo, o treino hoje é o Shuttle to Overhead, que foi do Games agora que tá tendo, o Bike to Work. Aqui, ó, tem um aqui, GHD, M-Rap de 12, GHD 20, 10 Dumbbell Snatch e 10 Dumbbell Snatch com o lado esquerdo, 10 Dumbbell Snatch com o braço direito. Aí no Scaling, tá aqui, ó, diminua a carga para esse treino para que você continue se movendo constantemente por 12 minutos. Então a gente sabe que a gente tem que ficar se movendo por 12 minutos. Aqui, ó, fala também do GHD. Para aqueles que não têm muita exposição, né, que não são acostumados com GHD, diminuir a repetição para 10. Então a gente sabe que nesse treino, para quem não está acostumado com GHD, tem que escolher o número de repetições que se mova continuamente, não pode demorar tanto. E até no Dumbbell Snatch também falou que é para se mover constante por 12 minutos. Deixa eu ver aqui se fala. Por quantos rounds mais ou menos? Não, aqui não fala. Porém no CAP, por exemplo, deixa eu até abrir aqui, que eu acho que fica até mais fácil de eu mostrar para vocês e falar para vocês, né? No CAP, por exemplo, eles falam detalhadamente, se fosse sendo um M-Rap de 2 minutos, eles falam quantos rounds você tem que, idealmente, você tem que conseguir. Então não é tipo, é 12 minutos de M-Rap e você vai fazer só 2 voltas. Não, tá errado. Mas por que tá errado? Porque não é a intenção do treino. A intenção do treino não é você ficar agarrado nos 20 de HD, por exemplo. Entendeu? Não é você passar dificuldade para fazer os 10 dumbbell snatch com cada braço. Entenderam o que eu quero dizer? Então o CAP ele só é usado, idealmente, ele só serve para ser o limite de que eu deixo algum aluno chegar. E idealmente, nenhum aluno, a menos que você programe um treino assim, nenhum aluno deveria ficar tomando CAP todo o treino. Deixa eu pegar um... Aqui, ó, tem aqui um M-Rap de 12 minutos também. Aqui, ó, o M-Rap de 12 é 9 ring row, 3 overhead, 9 ring row, 6 overhead, vai aumentando o overhead. Aí aqui, ó, estímulo pretendido. Terminar o set de 18 overhead squats. Então, nesse treino de 12 minutos M-Rap. Deixa eu escrever aqui até. Deixa eu botar aqui a caneta. São 12 minutos de M-Rap. 12 M-Rap. 9 ring row, desculpa. 9 ring row. 3 overhead. E 6 overhead. Então você vai sempre mais 3 overhead cada volta. Então a gente sabe, nesse caso a gente já tem CAP, né? O CAP seria 12, porque é o tempo, é uma prioridade de tempo. Então em 12 minutos o treino acaba. Então fica até mais fácil para saber o CAP. Em 12 minutos o treino acaba. Porém, qual a intenção desse treino? Todo treino tem uma intenção. Aqui no CAP, por exemplo, que eu faço parte do CAP, que é o CrossFit Affiliate Programming, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado é isso. É a programação da CrossFit que eles passam, que eles dão para afiliados. Enfim, eles põem aqui, estímulo pretendido. Então, nesse treino aqui, a ideia, o estímulo, né? O estímulo, a ideia do treino é terminar o set de 18 overhead. Então eu sei que o meu trabalho como coach é fazer o scaling, né, fazer as modificações para todos os meus alunos conseguirem chegar no set terminar o set de 18 overhead squats.
E a carga do overhead? Na verdade, a carga também vai pouco importar. Claramente vai ter que ser uma carga leve, porque toda hora são só 2 minutos, são 9 ring rolls, que chega uma hora que acaba ficando... vai pegar no músculo, né? Vai fadigar, a gente vai sentir, nossos alunos vão sentir dificuldade, e sempre vai aumentando 3 overhead. Então fica 3, 6, 9, 12, 15, 18. São 6 voltas, né, basicamente. São 6 voltas. Então os estímulos são 18 overheads, que são basicamente 6 voltas ou rounds, né? Seja como você queira chamar. Então, todo treino tem que ter o estímulo. Você tem que saber o estímulo. E o estímulo não é o cap, é isso que eu quero dizer. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, informação legal. Aqui, ó, ainda fala sobre alunos avançados, né? Deve puxar para terminar o set de 24 overhead squats. 18 com 21, 24, dá 6, 7, dá 8 voltas. Então, olha só que legal, de 6 a 8. Isso, claro, depende de manter o overhead unbroken e o ring roll o máximo de sets possível, mas sabendo que, podendo quebrar o ring roll a cada 2 sets. Então, em séries de 2, né? Dividir no meio a argola. Fazer 5, 4 ou como quiser. Então a gente sabe que o ring roll, querendo ou não, alguma hora vai fadigar o músculo por ser ring roll e cansa, fazendo ele bem feito. E o overhead tem que ser uma carga leve. Então a gente sabe que o estímulo é no mínimo fazer 6 voltas. E para os alunos atletas avançados, a gente tem a ideia que tem que tentar fechar 8. Só que isso vai de box para box. De repente eu sei aqui que no box que eu dou aula, poucos alunos vão talvez chegar no 6, então eu posso diminuir esse estímulo. Eu posso querer uma ideia para 5 voltas e 7, de 5 a 7 para os alunos avançados, ou de repente eu tenho algum aluno realmente bem avançado, eu posso deixar isso 8, 9, enfim, vai de cada box. Então a ideia que eu quero passar é, o cap não é o estímulo do treino. O estímulo do treino é totalmente diferente do cap. O cap é o meu tempo máximo que eu vou deixar algum aluno meu fazendo o treino. E se isso acontece, provavelmente, ou a programação está muito errada, ou eu como coach errei no meu trabalho, eu não posso deixar esse aluno passar. Deixa eu pegar outro exemplo aqui, sem ser um M-Rap. Aqui tem o 4-time, que é push-up e box jump over. Eu vou passar bem rápido. Aqui. Deixa eu olhar aqui que eles também passam o treino, deixa eu ver. São 19 minutos. Então, ó, nesse 4-time aqui, se liga, olha só que legal. Vou falar, né? Vou escrever. São 19 minutos o cap do treino. Porém, o estilo. Deixa eu ver. O estímulo é tentar terminar entre 10 e 16. Então, tá vendo? O estímulo é entre 10 e 16 e ninguém vai passar de 19 minutos. Entenderam a ideia? O treino é 50, 40, 30, 20, 10 push-up, 25, 20, 15, 10, 5 box jump over. Então é 50, metade box, 40 push-up, metade no box jump over, 30 push-up, metade box jump over. Então só para vocês terem ideia, o cap é 19, o estímulo é entre 10 e 16. Isso é que eles decidiram como estímulo. Eles montaram esse treino, eles testaram o treino, então eles têm essa prioridade para imaginar o estímulo que cada um vai fazer, até porque esse é um treino de resistência muscular. 50 push-ups direto, por exemplo, a pessoa tem que ter resistência muscular para isso. Então, provavelmente você vai ter que fazer uma modificação para algum aluno fazer. Talvez todos os alunos tenham que fazer modificação. Então, a ideia é, de novo, o cap não é o estímulo do treino. Todo treino tem um estímulo, uma intenção que você quer com esse treino. E você deve saber. Não é fazer o treino e é isso, porque assim fica fácil demais programar, entendeu? E caso isso aconteça, enfim, é cada um com seu cada um. Mas todos nós temos que saber o estímulo do treino. Quando se programa, você tem que pensar, deliberadamente, identificar o que você quer com cada treino, seja ele M-Rap, seja ele 4-time, você tem que saber, deveria saber, porque isso faz parte de ser profissional e estudar o que a gente faz, entendeu? Isso faz parte de ser um profissional na área. E além disso, entra o nosso trabalho como coach, sabendo o estímulo, sabendo a ideia do treino, eu sei o que eu tenho que modificar para os meus alunos.
Até porque, se eu pego um treino desse aqui, por exemplo, que é o M-Rap que está escrito aqui. Se eu pego esse M-Rap que está aqui, e meus alunos de repente chegam só no da 15, chegam 9, chegam em 9 overhead, ou sei lá, a 15 assim, chega abaixo do estímulo que supostamente eu sei que é, desse estímulo aqui, qual conclusão eu tiro? Que eu errei. Seja eu, na verdade eu como coach errei se nenhum aluno meu chegou aqui nos 18 overhead squats. Ponto. É meu trabalho como coach, por isso que a gente faz as modificações. A gente faz os scalings para isso, para eu ter certeza que todos os meus alunos estão chegando no estímulo do treino independente do que eles façam. Por isso que eu também vou falar, não tem RX e Scale. O treino como prescrito é exatamente isso aqui, independente do peso, independente do movimento. Eu, de repente, não é. Eu vou falar em outro podcast do mês RX, que eu sou apaixonado nesse conceito, nessa concepção, que é exatamente essa. O mês RX é independente de como é feito a argola, por exemplo, de como é feito o overhead e de qual peso tem o overhead. O treino como prescrito, além dos movimentos em si e da carga, o mais importante é o estímulo do treino. Até porque, igual um Fran. O Fran, de verdade, é 2 minutos. Só que para isso, todos os alunos têm que ter proficiência técnica para conseguir fazer esse treino em 2 minutos. Mas idealmente, todo mundo que fez o Fran em 2 minutos, 3 minutos, fez o treino como prescrito. Porque o Fran é prescrito para terminar assim. Você pode pegar qualquer treino de peso corporal. O treino como prescrito, ele tem o objetivo do treino. Não é só fazer o movimento, o snatch completo ou com a carga prescrita. Não é bem assim que funciona. Entendeu? Então, voltando. Eu tenho que saber o estímulo porque eu, como coach, é meu trabalho modificar o que eu tiver que modificar para os meus alunos e fazer eles chegarem no estímulo do treino. Então, todo programador deve escrever qual o estímulo, deve saber qual o estímulo do treino e passar isso para os coaches ou os coaches irem buscar isso de uma certa forma, dependendo do seu box. Porque senão fica muito fácil e não é assim que pode, não é assim que acontece. E como programador, exemplo, se eu programo esse treino aqui, que é o 12 minutos M-Rap, de 9 ring row, sempre aumentando 3 repetições de overhead. E eu imaginei que todo mundo vai conseguir 18 overhead e 6 voltas. E ninguém conseguiu, claramente foi um erro meu como programador, né? Que escrevi esse treino e não deu certo, porque nenhum aluno meu conseguiu. Outra coisa importante é a gente testar o treino. Eu acho trivial, assim, acho que é essa palavra. Acho muito importante quem programa testar os treinos. Porque escrever é fácil. Eu já passei por várias dessas. De escrever o treino e no papel vai dar super certo. Você chega na hora vendo a galera fazendo, ou até antes, né? Que eu gostava de IA, como eu falei, acho importante. Eu quando testava, eu falava, caraca, claramente não vai dar certo. E eu já mexia no treino, porque se eu não consigo, provavelmente meus alunos não vão conseguir. E nesse caso vale lembrar que o meu nível de fitness tem que ser comparável com o nível de fitness dos meus alunos. Se eu for um atleta nível Copa Sul, por exemplo, ou games assim, vamos falar, eu me comparar com os alunos é meio perigoso. Seria ideal pegar uma outra pessoa que tivesse o nível de fitness, né, o condicionamento físico, parecido ou igual ao dos alunos, para ter essa comparação mais real, né? Vamos falar assim. Então eu como programador também tenho que assumir meus erros quando eu programo um treino que claramente não é aquilo que eu imaginei que ia acontecer. Então, deixa eu ver se é isso que eu queria falar. O cap não é o estímulo do treino. Todo treino tem um estímulo, ou deveria ter. Se não tem, passa a pensar no que você quer com cada treino. O cap é para não deixar dar algum problema durante a aula, para não atrasar a aula. É para isso que serve o cap. Você pode até imaginar em competição. Por que tem cap? Porque senão o nego vai ficar fazendo o treino até parar e aí não tem graça. Não é que não tem graça. Não faz sentido. Se o treino é para terminar nessa janela e nessa janela, é isso. Eu só vou dar uns minutos a mais para quem terminar. Quem não terminar, acabou. Entendeu? Não tem essa, não tem nem comparação. Então, cap não é estímulo, todo treino tem um estímulo, deveria ter estímulo e todos nós deveríamos saber o estímulo do treino, porque é muito importante também para quem está dando aula, por isso que é importante
quem programa da aula, porque de fora é sempre tudo mil maravilhas, para você ver, para a gente ver e entender quais as modificações a gente tem que fazer para eu fazer os meus alunos chegarem no estímulo do treino. E uma porcentagem legal, vamos falar assim, para eu saber se a programação está certa, se eu fiz as modificações certas, é uma média de 80% dos alunos na aula, no dia, deveria chegar no estímulo pretendido do treino. Porque sempre vai ter um aluno que de repente passe mais, que de repente você tem algum aluno que tem um nível de condicionamento fitness bem alto, ou os alunos iniciantes, por exemplo, que estão ainda aprendendo a técnica, estão na parte da mecânica ali, consistência. Então eles provavelmente não vão conseguir colocar a intensidade necessária para chegar no estímulo. Então a média de 80% é uma média legal de alunos que acertaram o estímulo. Isso é uma métrica, todo programador deve avaliar a programação. Não é só programar porque fica fácil demais e não é para ser fácil, não é profissional isso. Então eu acho, foi bem rápido, né? Esse podcast foi rápido. Deixa eu ver se eu esqueci. É isso. E eu vou, já falando antes, eu vou também fazer, deixa eu até escrever aqui, do mês RX. Que eu tô a listinha aqui, mês RX. Que eu vou fazer o podcast sobre o mês RX, que é exatamente isso. Como que eu posso educar os meus alunos a entenderem o que é RX, como prescrito ou não. Eu acho que quando eu for falar de RX e Scale, eu vou falar do mês RX. Deixa eu até escrever aqui. RX Scale, RX Scale. Deixa eu botar aqui, mês RX. Vou falar no mesmo podcast, que eu acho que eu acabo puxando uma coisa a outra. Então, é exatamente isso. Eu tenho que entender o estímulo do treino para eu dizer se o aluno fez como prescrito ou não. E a verdade é que não interessa se ele fez o ring roll totalmente, né, horizontal, ele subiu um pouquinho mais, ficou um pouco mais em pé para facilitar. Não interessa se no overhead ele usou 30 quilos ou 20 quilos, ou se ele usou PVC, ou se ele fez com um elástico, entendeu? Ou se ele fez sem nada. Então, a verdade é essa. O treino, como prescrito, o treino idealmente é quando a gente acerta o estímulo. A gente fez o treino certo quando a gente fez o treino do jeito que ele foi prescrito para ser feito. Se o treino, por exemplo, igual esse treino do Games agora, que foi o sprint com o jerk pesado, né? 140, 300, 130, 140 mais ou menos. Que 30 é 80, 140. Mais ou menos 140 quilos ou 130 e pouquinho. Esse treino claramente é você fazer um sprint e chegar lá pesado com 140. Se eu for colocar isso aqui no box pro aluno meu, eu não sou programador, mas se eu fosse colocar, eu iria procurar uma carga que seja pesada, que é exatamente esse treino. Eles têm que sair de um sprint e vir fazer jerk, só jerk, com uma carga pesada, mas não a ponto deles não conseguirem fazer várias repetições com ela. Por exemplo, o meu caso, uma carga pesada, que eu consiga fazer várias repetições, várias mais ou menos também, que foi uma média de, não lembro exatamente, mas sei lá, uma média de 15 repetições, pô, então é pesado assim, moderado. Acho que uns 100 quilos, 110 quilos seria, pelo menos para mim, para o meu nível de fitness, uma carga legal. Agora eu pegar isso e colocar para os meus alunos, talvez seja 90, 100, e isso independente do aluno, por isso que serve o scaling. Eu tenho que botar a carga para cada um, que seja pesado para cada um, porém consistente de uma certa forma. Então, essa é a ideia do RX, essa é a ideia do estímulo do treino e, consequentemente, do CAP. Entendeu? Exemplo, esse treino era em janelas, né? Acho que era 2 minutos, 3 minutos e 4 minutos, se eu não estiver enganado. E mesmo que esteja enganado, tinha janela. Então você era obrigado a correr uma distância e nessa janela de 2 minutos você tinha que ter tempo restante para fazer jerks com uma carga pesada. Então claramente quem não conseguiu correr e ter tempo suficiente para fazer jerk com a carga pesada, se fosse na aula, qual foi o erro? A carga ou a distância. Então eu teria que mexer na carga para ele chegar no estímulo e talvez até na distância para ele chegar no estímulo. Só que por ser uma competição não é assim que funciona, né? Mas trazendo para a realidade das aulas seria mais ou menos assim. Então a ideia é essa, gente. O que eu quero que vocês entendam e pratiquem é também isso, praticar. Não coloquem o cap no quadro.
Eu tenho tempo que eu não uso mais e é muito legal porque a gente passa no briefing a gente tem que explicar qual a ideia do treino. Então, exemplo, no caso, por ser 12 minutos de AMRAP, a ideia seria até onde eu quero que eles cheguem, né? Então eu quero que você chegue até os 18 overhead squat. Qual peso eu uso? Um peso que você não quebre e que você consiga chegar a 18 overhead squat. Ah, eu posso usar 60 quilos? Se você não quebrar hora nenhuma e chegar em 18 overhead squat, pode. Eu posso fazer só com a barra? Se você fazer sem quebrar e conseguir chegar a 18, sem problema nenhum. Então, todo treino tem um estímulo. Nosso trabalho é fazer todos os alunos a chegar nesse estímulo. Não colocar o cap na lousa é um exercício muito legal que a gente é obrigado no briefing, como eu falei, a explicar o estímulo do treino, a ideia do treino. Isso faz parte do briefing. Se você não está explicando, você está falhando em explicar o briefing da forma ideal, vamos falar assim, né? Porque quando fala certo e errado tem gente que dói no coração. Então, no briefing a gente tem que explicar o que a gente quer do treino, o que a gente quer que os alunos, onde a gente quer que os alunos cheguem de uma certa forma e o estímulo está incluso. Então, eu não colocar o cap é bem legal por isso, que você é obrigado a explicar. Você é obrigado a explicar, ainda acontece ainda, pelo menos agora não tanto, mas antigamente acontecia. Qual é o cap? O cap é você tentar terminar o treino entre 10 e 12 minutos. Entendeu? Essa é a minha resposta. Porque eu não quero que eles fiquem focados no tempo que eles têm limite. Eu quero que eles terminem o treino no tempo que eu falei para eles terminarem, entendeu? E isso tem funcionado bastante. Porque agora quem tem chegado próximo ao cap é os 20%. Os alunos iniciantes, que estão voltando, que não sabem muito bem da técnica. Então é um exercício, né? Uma ferramenta bem legal, não usar o cap como um crutch, que fala, como algo para se apoiar. É isso, é um exercício para nós coaches não usarmos algo para se apoiar. A gente tem que entender o treino, entender e fazer o nosso trabalho da melhor forma. Entendeu? O treino é esse aqui, você tem 15 minutos para fazer. E se a pessoa terminou em 10, está certo ou está errado? Ela chegou no estímulo ou não? Se ela terminou em 8, ela chegou no estímulo ou não? Entendeu? Se ela terminou em 15, ela fez o treino certo? Entendeu? Então tudo isso tem que ser pesado e é uma coisa levando a outra. Quem programa tem que pensar nisso para nós, para o coach, sendo o programador ideal, para o coach sabendo explicar, para ele avaliar a programação, para ver se está todo mundo chegando onde ele achou que ia chegar, se ele está fazendo um bom trabalho em fazer as modificações. Então é uma cascata de coisas. Acho que é isso. Acho que eu não esqueci nada. E se tiver mais alguma coisa, talvez no podcast de RX e Scale a diferença, né, o que é e etc. E do mês RX também, eu fale sobre. E é isso, galera. Como sempre, se vocês tiverem feedback, por favor, manda. Eu só sei o que eu preciso melhorar quando falam e todos nós somos assim. Você só sabe o que você tem que melhorar quando alguém fala pra você. Porque se depender de você, talvez você seja sempre bom, assim como eu. Se depender de mim, eu sou sempre o melhor. Então, se tiver algum feedback, seja bom ou ruim, seja a câmera, seja o microfone, seja o novo modelo de eu dividir a tela e escrever, enfim, qualquer coisa. Se estiver gostando também é bem legal, eu gosto muito de ouvir. Como já falei, me deixa bem feliz, me motiva até a continuar fazendo. Me dê ideia de podcast, caso vocês queiram que eu fale sobre algum assunto específico. Posso falar sobre qualquer coisa. E é isso. Espero que tenham gostado. Tamo junto. Até a próxima.